Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Keller Damasceno, psicanalista e analista corporal. E nós estamos aqui fazendo... Vamos tentar mais uma vez. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Identidade inegociável. Para você, o que é inegociável? Inegociável, para mim, é ser feliz. Já me perguntaram várias vezes o que é ser feliz. E eu digo que ser feliz é ser livre. Existe uma diferença muito grande entre amar e desaparecer dentro daquilo que nós chamamos de amor. Tem gente que passa tanto tempo tentando não ser abandonada que acaba abandonando a si mesma. E talvez a dor mais perigosa não seja quando alguém vai embora, mas quando você deixa de existir dentro da relação para conseguir manter alguém por perto. Hoje, nós vivemos uma verdadeira epidemia de pessoas emocionalmente vazias, dependentes de validação, aterrorizadas pela rejeição e profundamente desconectadas com a sua própria identidade. E, na verdade, isso não nasce do nada. Isso é psicológico, é social, é histórico e também biológico. Por quê? Como e para quem nós precisamos nos abandonar? Será que precisamos? Hoje é muito comum nós vermos mulheres que estão, e hoje eu estou falando diretamente com você, mulher. Mulheres que estão sedentas de amor, procurando relacionamentos saudáveis, procurando ser feliz, procurando se encontrar nas suas relações. E muitas vezes as relações elas acabam ficando tão doentes que ela ultrapassa o limite das relações íntimas, das relações sexuais, das relações de amor, para todo tipo de relação. Nós confundimos amor com aceitação. Aceitações que muitas vezes nos machucam. Nós tentamos silenciar as nossas dores para manter as pessoas do nosso lado. Nós diminuímos as nossas necessidades a tal ponto que passamos a ser desnecessárias. E o pior, nós queremos estar sempre fazendo parte. Nós toleramos migalhas emocionais. Vivemos na função de aprovação do outro. Será que isto é comum? Será que isto é normal? Será que isto é aceitável? São tantas palavras que não cabem numa só conjectura. E quando você pede aquele pouquinho que você precisa, aquele mínimo, as pessoas acham que você está exagerando, pedindo demais, querendo demais. Porque você passou a vida toda aceitando menos e chama isso de amor. Quem aqui se identifica com essas características? A mulher que faz demais, que faz para todo mundo, que está pronta para todos, que está trabalhando, cuidando da casa, dos filhos, do marido. Todos são dependentes. Pai, mãe, irmãos, amigos. No serviço, ela dá conta de tudo. Não pede nada, não pede ajuda. Sai distribuindo de uma forma que o trabalho parece que é simples, né? Quando outra pessoa assume o trabalho desse tipo de mulher, não consegue. Precisa colocar mais de uma pessoa. Mas calada, quieta, triste, cansada, essa mulher continua e permanece. E ela está para todo mundo. Filhos, pai, mãe, parentes e anexos. Ainda consegue cuidar dos cachorros, dos gatos, dos papagaios. Sim. Mulheres que aceitam migalhas afetivas. Existe uma frase muito cruel, muito cruel. Quem recebe pouco demais começa a achar que o mínimo é muito. Você sente que precisa de muito pouco para ser amada? Você sente que você precisa de muito pouco para amar, né? Porque para ser amada, você está dando tudo de você. Mas para amar, o mínimo já é muito. Isso acontece porque o cérebro humano, ele se adapta. Quando uma pessoa cresce emocionalmente privada de segurança, validação, afeto consistente e presença emocional, ela aprende a sobreviver emocionalmente com muito pouco. E às vezes até fisicamente. Quantos de nós não deixamos a melhor para os nossos filhos? Deixamos o melhor para os nossos companheiros? Damos tudo o que temos e ficamos com nada? Porque migalha não é nada. Migalha é aquilo que cai da mesa e que tem que ir direto para o lixo. E falando dessa forma, me faz pensar que nós estamos hoje vivendo, nos considerando verdadeiros lixos. Porque
dentro deste recipiente, que é um ser, que somos nós, qualquer coisa é tido como validação. Mesmo coisas como naturais, nós sentimos que é carinho. Palavras duras, a gente entende como amor. Paciência, a gente diz que tem porque compreende o outro. E quem é que nos compreende? E aí o problema começa. Porque qualquer pequena demonstração de afeto passa a parecer gigantesco para nós. Uma mensagem boba, uma migalha de atenção, uma presença mínima ou uma resposta abrupta e fria. Tudo isso vira combustível emocional para nossa mente estar nos fazendo acreditar que isso é amor. Isso não é nem amor próprio, quanto mais o amor que advém de outras pessoas. A base psicológica de tudo isso, na minha opinião, seria o apego. Especialmente nos estudos de John Bowlby e de Mary Irons Short. Toda vez que eu vou falar esse nome, gente, a Mary Irons Short, eles entendem, tanto John quanto a Mary, eles entendem que se as relações instáveis na infância pode gerar alguns padrões, são os padrões do apego inseguro. A pessoa passa a viver relacionamentos em estado de ameaça. Ela ama com medo, medo de perder, medo de ser reconhecida como não tão boa. Aí fica uma síndrome do impostor. Se essa pessoa me ama, como ela me ama? Só me ama porque não me conhece. E este medo de que a pessoa conheça e perceba que você não é nada. Esse tipo de pensamento faz com que a pessoa se vincule com ansiedade e interprete estabilidade com intensidade. E como que isso acontece? Ansiosa, com medo de ser reconhecida como uma fraude. Ansiosa por se manter sempre presente na vida das pessoas. Acaba interpretando que brigas, xingamentos, ofensas é intensidade, quando na realidade é a instabilidade se formando naquela relação que tem de tudo, menos amor. O medo do abandono é uma das dores mais primitivas do ser humano, porque o cérebro humano foi feito para vínculos. Historicamente, ficar sozinho significava risco de morte. O ser humano, ele precisava estar em grupo para sobreviver. Ser abandonado só na floresta era a sentença dada. Por isso, quando o grupo queria castigar alguém, naturalmente eles deixavam sozinho, abandonavam essas pessoas. Então, isso foi ao longo do tempo se instalando na nossa psique e o nosso corpo, a nossa mente. Nós passamos a perceber que a vida, ela só é válida se estivermos em comunhão. E tá tudo bem, porque hoje nós sabemos que o ser humano é um animal relacional. Então a rejeição social ativa áreas cerebrais semelhante à dor física. Sim, semelhantes à dor física. Nós sentimos tanto uma martelada no dedo quanto uma rejeição. A dor de viver no silêncio, de não ter com quem se alinhar, de não ter quem te aqueça numa noite de frio. Isso vem lá dos primórdios dos nossos ancestrais, quando nós, animais sem pelo, em pele, vivíamos ao Deus dará, né? Vivíamos aos intempéries da vida. E estarmos em conjuntos, isso que nos dava vida. Vida para que nós nos defendêssemos dos animais maiores, vida para que nós nos aquecêssemos no frio, vida para que nós conseguíssemos dividir uma caça que era muita carne para nós. Então sim, a rejeição, ela dói no corpo e dói na alma. E o cérebro sabe disso e interpreta a solidão como perigo. E por isso, tanta gente suporta humilhação, ausência, desprezo, só para não se sentir abandonado. E quando eu digo só, eu não estou diminuindo, porque sim, nós temos essa necessidade constante de estarmos em companhia. Como disse, nós, seres humanos, somos animais relacionais. E as relações, elas nos alimentam tanto quanto a comida. Ela nos transforma tanto quanto a água. Nós precisamos estar com os outros. Precisamos, como diz Freud e Lacan, estarmos sendo vistos nos olhos do outro. E esses olhos do outro refletem
tudo o que o outro espera de nós. E nós tentamos, a todo custo, validar tudo o que se espera de nós. O problema, ele começa quando a pessoa, ela deixa de existir e passa a pensar da seguinte maneira: se eu me posicionar, as pessoas que estão ao meu lado vão embora. Se eu disser que sinto, eu vou ser rejeitada. Se eu colocar limites, eu vou perder. E aí fica tudo muito difícil. Porque a pessoa, ela escolhe, em vez de se posicionar, se calar. Em vez de mostrar as suas necessidades, se adaptar às necessidades alheias. Ao invés de tolerar, ao invés de se colocar, ela tolera. Tolera xingos, muitas vezes. A ameaça aqui, na tolerância, é que a pessoa começa a tolerar coisas impossíveis para a gente, né? Então, a violência, ela parece muito comum. Quando não física, que é a mais reconhecida, a violência, ela aparece de forma específica, como descaso, desvalorização, ou como colocar aquelas pessoas que se relacionam com você, acaba te colocando no lugar de cuidador, de fazedor, aquela pessoa que tem que estar sempre fazendo algo para poder receber alguma coisa. Com isso, a pessoa passa a diminuir a si mesma. E aqui é que nasce a maior tragédia emocional. Quem tem medo de ser abandonado, aprende a se abandonar primeiro. Porque essa pessoa, ela acredita inconscientemente que agradar garante o amor, que submissão garante a permanência, que a ausência de limites garante vínculo. Mas a verdade é que não garante, não. Ela só destrói a sua identidade. Por isso estamos aqui, nesse momento, falando da nossa identidade. Sim. Você acha que não tem uma identidade? Porque você está há tanto tempo só fazendo pelos outros, que você reconhece a identidade do outro, mas não reconhece. E essa live é pra você. Pra você que agora vai olhar pra mim e vai dizer: eu não vou mais negociar com a minha própria identidade. Uma das coisas que nos faz negar a nós mesmos é a necessidade de aprovação. Vivemos numa sociedade que as nossas mães ensinam, principalmente nós mulheres. Esse é um assunto para nós mulheres. Mas nós sabemos que alguns homens também passam pela mesma coisa. Por mais que não seja comum, existem. Então, nós mulheres somos ensinadas desde muito cedo que precisamos de aprovação do outro. E o que nossas mães nos ensinam? Você precisa agradar. Agradar o papai, né? Fazer tudo bonitinho, deixar tudo limpinho, arrumadinho, para que as pessoas vejam como você é lindinha. Você precisa cuidar. Uma moça interessante sabe como cuidar do outro, sabe como cuidar de uma criança. Nós já nascemos e já botam uma boneca nas nossas mãos para que a gente aprenda a cuidar de um bebê. E quando nós vamos crescendo, jogam ainda fogãozinhos, panelinhas, geladeirinhas e bonecas. Muitas bonecas. Porque, ai de você, se você não aprender a cuidar. Também nos ensinam, nós, mocinhas, a suportar. Nós não podemos gritar. Como é feio uma menina reclamona. Nossa, é muito feio. Você não pode falar alto. Você não pode aceitar. Você tem que suportar as coisas. Porque uma mulher fina nunca revela os seus sentimentos. O que é pior. Nos ensina a compreender. Seu pai só brigou com a mamãe porque ele estava nervoso. Ele só não veio pra casa porque ele estava cansado. Não liga não. Seu pai não te pegou no colo porque ele estava triste. E nós vamos pequenininhos, desde pequenininhas, aprendendo a compreender até os adultos. A ceder. Nos ensinam a ceder. Levanta, deixa a moça se sentar. Nós pensamos que estamos educando, não é mesmo? Mas o que nós estamos fazendo é abrindo rachaduras no caráter emocional de cada pessoa. E também somos ensinadas a acolher. Se essa pessoa, elas precisam ser cuidadas, nós precisamos suportar os defeitos delas, compreender os defeitos delas, ceder a nossa vez, deixar que o outro fale porque ele está nervoso e acolher com muito carinho. Aos poucos, nós vamos deixando de impor os limites necessários para uma boa convivência. Nós vamos aprendendo que é feio dizer não. Nós vamos aprendendo a suportar, a sustentar a nossa própria verdade. A nossa verdade só cabe a nós. Temos que suportar isso. E sobreviver é uma verdadeira desaprovação. Porque para você viver, às vezes, você tem que impor limites. Você tem que falar alto. Você tem que recusar, você tem que aprender a dizer não.
Mas não ensinaram as mulheres a dizer não. Ensinaram as mulheres que o importante é que elas sejam boazinhas. E sim, isso é perigosíssimo. Veja, você que parou aqui para ouvir essa live, se você está se identificando, me diga, você tem filhas? E como você ensina as suas filhas? É diferente da forma que você aprendeu? É uma pergunta. Coloca aí, eu quero ouvir. Como é que você está educando as suas filhas? Elas também estão aprendendo a serem boazinhas? Ou assim porque na vida ninguém sabe o que calado quer? Porque uma pessoa que precisa ser aprovada o tempo inteiro começa a moldar a sua personalidade em função do olhar do outro. E essa pessoa, ela deixa de se perguntar o que eu sinto, o que eu quero, o que eu preciso, e começa a perguntar o que você quer, o que você precisa, o que eu posso fazer por você. E isso é uma sujeição. Você está se sujeitando às necessidades alheias e passando por cima da sua própria necessidade. Na psicanálise, principalmente na voz de Freud, ele falava sobre o mecanismo do inconsciente e da sobrevivência psíquica. Muitas vezes, a adaptação emocional, ela nasce cedo demais. E ela nasce através dos ambientes estáveis, dos pais emocionalmente disponíveis, do amor condicionado, né? Não faça isso que mamãe fica triste. Se você fizer isso, a titia vai ficar triste. E aí a criança, ela cresce achando que ela não pode deixar ninguém se entristecer, se enraivecer ou se contrariar contra você mesmo. Essa pessoa, ela perde as críticas, porque foi muito criticada na infância. E abandona as suas próprias emoções em prol da emoção do outro. Se você foi criada desse jeito, com certeza você aprendeu que para ser amada, você precisa se adaptar. E você cresceu carregando isso em todos os seus relacionamentos. Então, se foi assim a sua infância, e você ouviu, engole o choro, hoje você engole os seus sentimentos. Se você entendeu que a mamãe vai trabalhar, mas volta, você aprendeu a tolerar ausências. Se você aceitou que, enquanto você falava, sua mãe estava lavando roupa, passando, cozinhando, você aceita com facilidade relações muito rasas que não te dê atenção. E aí, você vive tentando ser mais do que o suficiente para o outro. E nada para você. A consequência de viver desse jeito, é claro que é cobrada na saúde física e mental. Na saúde mental, isso cobra um preço altíssimo. A longo prazo, vivendo desta forma, nesse estado constante de ansiedade emocional, de insegurança, de medo de rejeição, de hipervigilância afetiva, a pessoa pode gerar ansiedade crônica, crises emocionais constantes, compulsão afetivas ou outros tipos de compulsão. Muitas dessas pessoas que foram criadas assim, por não colocar para fora os seus sentimentos e as suas emoções, acabam colocando para dentro alimentos, bebidas, drogas, remédios. Então, sim, mentalmente, psiquicamente, essas pessoas, elas acabam gerando essa ansiedade crônica, essas crises emocionais e muita compulsão, podendo também afetar a afetividade. Alguém aqui já ouviu falar em compulsão afetiva? Quando a pessoa, ela não sabe viver sem estar com alguém. Se ela está sozinha, ela acredita que nem precisa fazer comida. Não tem ninguém para dividir o jantar com ela. Ela aprende que não precisa se arrumar, que não precisa se limpar, higienizar. A pessoa só é movida quando ela está em companhia dos outros. E, com tudo isso, nós também podemos desenvolver depressão, esgotamento mental, distúrbio do sono e queda de autoestima. Bom, a queda de autoestima, ela deveria ter sido colocada no topo. Mas ela só foi colocada como último exemplo exatamente porque quando a pessoa já não tem autoestima, é porque ela já passou por todas essas crises antes. Ansiedade, crises emocionais, compulsão afetiva, correndo atrás de qualquer pessoa que lhe dê um sorriso. Eu ouvi uma frase da minha mãe, quando a gente era criança, que minha mãe dizia que se um cachorro dissesse au au e nós escutássemos eu te amo, a gente casava com o cachorro. E eu acho que é nesse momento que a gente entende o que quer dizer compulsão afetiva. Qualquer migalha de amor nos serve. Mas se nós fôssemos colocar usando uma metáfora, se o amor fosse uma roupa, será que as migalhas que você recebe vestiriam o seu corpo todo? Ou taparia só um buraco?
E aí, nós olhando para um ser humano que estivesse vestido apenas com uma fagulha de pano, tapando um ou outro buraco, nós diríamos que essa pessoa está nua. Saindo da analogia e voltando, se você aceita migalhas, é como você está andando nu, tampando seus buracos, as suas vergonhas. Era assim que se falava antigamente, somente com farrapos. E a autoestima, com certeza, desaparece, se é que já existiu um dia. E aqui nós estamos falando do que esta falta de identificação pessoal, de tanto cuidar dos outros, de tanto necessitar do olhar dos outros, pode danificar a nossa mente. E sim, danifica. E se você é o tipo de pessoa que ama, mas não é amado, que entende, mas não é entendido, que cuida, mas não é cuidado, você sabe do que eu estou falando. Eu já estive aí. E eu sei do que eu estou falando. As consequências mentais e psíquicas, elas pioram ainda mais quando acaba trazendo consequências para o nosso corpo. Sim, o nosso corpo também paga por nós não sabermos amar. E a gente escuta de lá, escuta de cá. Mulheres que amam demais, pessoas que amam demais, pessoas que não sabem amar. Amar. A gente aprende a amar quando aprende a amar a si mesmo primeiro. Sim. E quando você não consegue compreender isso e continua sendo a boazinha, continua sem dizer não, continua cuidando dos outros, continua estando sempre disposto a estar na frente de alguém, dando tudo o que ele precisa, sem olhar o que você precisa, o seu corpo, ele pode se estressar e aí aumenta cortisol, tensão muscular, inflamações, fadiga, problemas gastrointestinais, dores crônicas e alterações hormonais. O corpo, ele entra num estado de ameaça. Agora, veja bem. Primeiro, você perdeu toda a sua capacidade psíquica. E agora, você está perdendo toda a sua saúde corporal. Aonde que ser boazinha vai te levar? Se você não descobrir a sua identidade o mais rápido possível, você não terá mais como contar nem com a sua mente, nem com o seu corpo. E acreditem, eu sei disso. O corpo, ele entra também num estado de ameaça pelo medo de ficar sozinho. Porque as relações emocionalmente instáveis, elas podem manter o seu sistema nervoso constantemente ativado. Isso tem explicações históricas, social e filosófica. Historicamente, muitas culturas ensinaram nós mulheres a encontrar valor quando nós somos escolhidas, desejadas, aprovadas, necessárias para alguém. E aí é que hoje nós vemos mulheres correndo para ter uma imagem, uma beleza inalcançável. Nós não podemos envelhecer, nós não podemos adoecer, nós não podemos crescer. Nós precisamos cuidar, amar e dizer sim, sim, sim o tempo todo. E aí? Quando você diz sim para o outro, você está dizendo não para você. Mas, Pisce, agora eu vou sair falando mal de todo mundo? Eu vou ter que dizer não para todo mundo? Não, claro que não. É o equilíbrio que traz saúde. Quando você diz sim para o outro, é porque você está sustentando que você pode ou que você aguenta. E o outro não é tão frágil que não pode compreender que tem coisas que você não vai aguentar. Que existe coisas que você não vai poder. Então, talvez a evolução aqui esteja justamente em deixar de viver aceitando tudo e passar e começar a se sentir inteira. Não só pelas metades. Eu fico imaginando uma cena na minha cabeça que eu vou ter que passar para vocês. Como se tivesse, sabe, um filme de zumbi. Nós mulheres estamos agindo igual esse filme de zumbi, que corta o zumbi no meio e eles vão com as pernas, ou com o braço, ou com a cabeça, com aquela pequena parte, ainda à procura de fazer algo. E no nosso caso, nós mulheres, à procura de agradar alguém. Ou de agradar todo mundo. Não tem como aguentar, gente. É muito peso para pouca disposição. E não é que nós não temos que estar disponíveis. Não é isso. É que realmente, quando você está disponível apenas para o outro, com certeza você está deixando de cuidar de você. E a lei básica é a seguinte, né? Quem que nunca pegou um avião aqui, que se por acaso o avião vier a entrar numa turbe, primeiro a gente, depois o outro. É simples e é fácil. Nós fazemos? Não fazemos. Nós estamos sempre dispostos a cuidar dos nossos filhos, dos nossos maridos, das nossas esposas, das pessoas que estão próximas, dos nossos colegas de trabalho, todos são tão importantes para nós. E nós mesmos temos tão pouca importância para nós mesmos. Nós nunca estamos exaustas para correr e acudir o outro.
E aí eu vou dizer uma coisa tão difícil de ouvir, que eu tive que ouvir muitas vezes. Isso é muito narcisismo da nossa parte. Sim. Nós somos muito narcisistas a ponto de acreditar que nós podemos cuidar de tudo, dar conta de tudo. E nós temos orgulho disso. Ah, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. É possível? É possível? É aconselhável? Claro que não. Uma coisa de cada vez, né? Nós temos aí uma técnica que tem ajudado a mente de muitas pessoas, que é o método do Mindfulness, onde nós paramos um minuto para estar aonde nós estamos. Sem pensar no futuro, sem pensar no passado, sem lembrar do passado, sem pensar no futuro, somente identificando onde nós estamos, o que nós estamos sentindo. E pasmem, quando eu comecei a fazer esse tipo de técnica, eu não sabia o que estava sentindo. Eu percebi que eu tinha uma dor crônica na coluna que eu nunca havia percebido antes. Porque eu aguento, eu suporto. Foi assim que eu fui ensinada, porque minha mãe aguentou, suportou. Eu tive uma crise muito forte de depressão. E eu ouvi minha mãe dizer a vida toda que ela não tinha tempo de ter depressão porque ela tinha que cuidar dos 7 filhos que ela teve. Essa é uma demonstração de que, vamos dizer que ela tenha tido grandes momentos deprimidos ou depressivos, mas não se cuidou. E isso lhe custou a saúde física. Até hoje. O preço que ela paga, eu gostaria de convidar você a não pagar. Porque sim, eu também não quero pagar. Aos 54 anos hoje, eu quero mesmo cuidar de mim e ter saúde. E estou convidando vocês, agora mulheres, a resgatar as suas identidades. Se você não tiver uma, porque não aprendeu, faça como eu fiz. Demorei muitos anos para resgatar uma identidade que ela nem existia. Simplesmente para rasgá-la e inventar uma nova identidade. E eu vou ensinar isso para vocês. Porque só quem esteve no fundo do poço e já saiu, sabe que o caminho é árduo. Não é fácil, mas é possível. E aí, nós vamos aprender a confrontar toda essa central, né, em que colocaram as mulheres tão capazes, tão guerreiras. Quanto orgulho nós temos, né, de ouvir mulheres guerreiras. Tem gente que perde a própria identidade, tentando não perder outra pessoa. E isso é muito duro. E quando você passa muito tempo negociando as suas verdades para manter uma relação, você pode continuar até com a outra pessoa que você escolheu. Mas acredite que você vai se perder nesse caminho. E que muitas vezes você não vai se achar. Mas existe uma esperança. Existe uma saída. E a saída começa quando você entende que o amor não deveria exigir de você a sua própria destruição. Nem o amor de mãe vale isso, nem o amor de filho, nem o amor de marido, de mulher. Nada vale você se autodestruir pela preservação alheia. Que vínculo? Você vai aprender que vínculo não deveria depender da sua submissão. Que pessoas precisam ter apenas acordos entre si para conseguir sobreviver. Acordos válidos, que dê origem a relações saudáveis, que beneficie tanto você quanto o outro. Ninguém está pedindo aqui para um sair tendo vantagem sobre o outro na relação. Pelo contrário, aqui a conversa é sempre pelo meio da estrada. É o equilíbrio. Não fique à margem. A margem de poder ser amada, a margem de poder ser importante, a margem de poder deixar a sua voz gritar, falar, ser ouvida. Mas também não passe totalmente para o lado de lá. E o mais engraçado é que o equilíbrio é um lugar difícil de permanecer. A gente até encontra, mas não permanece. Por isso que eu sempre digo a frase de que a psicanálise ela deveria estar constando na cesta básica do ser humano. Porque sim, nós acreditamos, e chega a mim no meu set analítico, muitas vezes, pessoas dizendo, mas eu já fiz 10 anos de psicanálise, mas eu já fiz não sei quanto tempo com psicólogo, eu já fui no psiquiatra. Tudo bem, você comeu ontem? Vai comer hoje de novo? Já comeu? Parabéns, porque a mente, ela precisa tanto de alimento quanto o corpo. E nós já ouvimos o mestre dizer que para manter o corpo são, a gente precisa estar com a mente sã. Mas hoje em dia, as pessoas estão procurando beleza, né? Magreza extrema, beleza além da sua idade. As pessoas querem ser jovens eternamente. Ninguém mais quer envelhecer. Gostoso não é, mas faz parte da vida. Enquanto que se cuidar realmente, de verdade, ninguém está querendo. Então, a nossa esperança e a nossa saúde e a nossa saída é cuidar da nossa saúde. A gente descobre que amor não destrói, que você não precisa depender do outro para se vincular com ele, e nem o outro depender de você para se vincular com você, e você aprende a ser recíproco.
A reciprocidade é a melhor coisa. Você só dá o que tem. E, geralmente, o paradoxo de tudo isso é que você só tem o que dá. Então, se alguém está te dando pouco, é porque essa pessoa não tem nada. Corre dela. Corre. Porque nós só damos o que temos realmente. Então, para fechar aqui, gente, e não ficar tomando muito tempo, eu quero dizer para você, mulher, homens, apesar desta live ser especificamente para nós mulheres, você não ama demais. Talvez você apenas tenha aprendido a sobreviver emocionalmente, aceitando muito menos do que deveria. E amanhã eu vou mostrar por que tantas mulheres confundem ansiedade com amor. E se essa live falou com você, comenta aí pra mim, identidade. E compartilha para mais pessoas, para ouvir que todo ser humano vale a pena. E que a única coisa que nós temos para fazer nessa vida é viver. E aprender a viver bem é a nossa obrigação. Eu espero vocês amanhã, nesse mesmo horário. Um beijo, um abraço apertado, gente, e até amanhã. Chame alguém para assistir, que você acredite que vai gostar de saber que o amor é válido, é bom e é possível.